111, tá bem? Bom, outra coisa que é importante, tá? Causas suspensivas e interruptivas. Uma diferença entre decadência e prescrição, uma das diferenças é essa. A decadência, o prazo ele é contínuo, peremptório, não tem causa de suspensão nem de interrupção. Prescrição já tem. Prescrição tem. Quando o prazo ele é suspenso, eu pauso onde ele parou, e quando cessar ali a circunstância suspensiva, tá? Aí volta a correr de onde parou. Ou seja, o prazo fica suspenso. Quando eu falo em interrupção, o prazo volta a correr do zero. Tá? Então essa é a grande diferença. Digamos que aqui eu esteja diante de um prazo ou de uma causa de suspensão. O sujeito já tinha 3 anos do cometimento do fato. Ocorre um fato suspensivo. Tá? Digamos que esse fato suspensivo aqui demore 5 anos. Quando suspende aqui, né, essa causa suspensiva, ou quando finaliza a causa suspensiva. O prazo ele volta a correr de onde? De onde parou, como se tivesse uns 3 anos. Ok? Ou seja, eu não zero o prazo que já correu antes. Então, quando eu suspendo o prazo, se o cara ele já tinha, digamos aqui, olha, ele já tinha 7 anos, meses e 29 dias. Acontece uma causa suspensiva, fica suspenso. Quando finaliza essa causa suspensiva, ele volta de onde? A contar exatamente de onde parou. 7 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, basicamente só faltando um ano. Se o prazo prescricional são, no caso ali, né, do exemplo, são 8 anos, basta mais um dia. Prescreveu. Tá? Agora, se a causa é de interrupção, senhores, aconteceu a causa de interrupção, o que acontece? Zero. Começa a contar tudo de novo. Do zero. Beleza? Tranquilo? Diferença entre causa suspensiva e causa interruptiva. Basicamente é isso. Tá? Onde nós vamos encontrar isso? Artigo 116 e 117. Eu não vou falar sobre cada uma delas. Tá? Mas elas estão aqui. Antes de passar em julgado, final, a prescrição não corre. Enquanto não resolvida em outro processo questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis e enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Aqui, tá, são as causas suspensivas. Causas suspensivas. Então, olha só aqui que ele fala, né, no finalzinho ali do parágrafo único. O cara, ele praticou um crime, tá, um fato, e ele foi preso por outro. Enquanto ele estiver cumprindo a pena pelo outro crime, não vai ficar suspenso o prazo prescricional daquele outro fato lá. Tá? Então, importante essas causas suspensivas. Causas de interrupção, que são as que ocorrem na maior parte das vezes. Artigo 117. O curso da prescrição
interrompe-se, ou seja, começa a contar do zero, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Gente, recebimento da denúncia ou da queixa não se confunde com a denúncia. Quem é que promove a denúncia? Quem? Ministério Público. Ministério Público. Quem efetua a queixa? O ofendido ou a vítima. Bom, isso daqui vai para quem? Vai para o juiz. O juiz que vai receber ou não a denúncia ou a queixa. Ele vai receber ou rejeitar a denúncia ou a queixa. E se ele receber, interrompe o prazo, volta a contar do zero. Ok? Uma das principais causas de interrupção é essa. Aqui, pela pronúncia, só se aplica no tribunal do júri. O tribunal do júri vai ter aqui pelo menos 2 ou 3 causas de interrupção diferentes dos demais crimes. Tá? A pronúncia só ocorre no tribunal do júri. Tá? O tribunal do júri tem 2 fases. Primeira fase, que chama, né, de iudício causa. Desculpa. Não é iudício causa, é iudício accusationis, né, que é um juízo de admissibilidade. Tá? Em caso positivo, o juiz pronuncia, finalizada a primeira fase do tribunal do júri. E aí ele vai para a fase, que é a segunda fase, que é o iudício causa, né? Que é a de juízo de mérito, que é a fase de plenário do júri que vocês conhecem. Tá? Basicamente essa que vai ali dos jurados, aquilo ali. Então, é um rito escalonado, bifásico. Então, a pronúncia é quando o juiz fala, olha, tem elemento suficiente para ele ir para um plenário do júri. Tá? Então, é o do artigo 117, inciso 2º, só se aplica em caso de júri. Inciso 3º, pela decisão confirmatória da pronúncia. Por exemplo, o sujeito ele foi impronunciado. O juiz impronunciou, ou seja, ele não vai para a segunda fase do júri. O Ministério Público recorre. Lá em segunda instância, né, ele pronuncia, ou seja, o tribunal ele reforma a decisão do juiz e pronuncia o acusado. Aí, dessa decisão confirmatória, também interrompe. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios e recorríveis. Aqui, atenção, uma coisa é a data da sentença, outra coisa é a data da publicação da sentença. Pode ter um interregno aqui, tá? Então, muita atenção, não é a data da sentença que vai gerar a interrupção, é a data da publicação dessa sentença. A gente pode ter um lapso aí, tá? Entre um e outro. O que mais? Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Senhores, aqui o sujeito foi preso, cumpriu o mandado de prisão, começou a cumprir a pena e interrompe o prazo prescricional. Tá? Isso daqui tem mais aplicabilidade para quê? Para execução, tá, penal. Começou a cumprir, digamos que o prazo prescricional era de 8 anos. O sujeito já transitou em julgado a sentença dele. Do trânsito em julgado, o Estado ele tem um prazo para executar a pena. Tá? Se, digamos que tenha sido 8 anos, se o cara deixou, se o Estado em 8 anos e 1 dia não executou a pena, o cara não foi, acabou. Pretensão executória, já é. Acabou. Qual é a diferença da pretensão, a prescrição da pretensão executória? Ele vai ser considerado condenado. O réu primário dele ficou comprometido, mas ele não vai poder ser preso. Depois dos 5 anos limpa de novo ou não? Se o cara tinha 7 anos, 11 meses, 29 dias, teve o azar de ter sido preso nessa data, faltando 1 dia. Ou 2 dias para prescrever. 1 dia, né, na verdade. 0.
começa a contar tudo de novo. É o azar federal. Por isso que às vezes é interessante saber, tá? Pela reincidência. Excetuados os casos nos incisos 5 e 6 desse artigo, ou seja, início do cumprimento da pena e reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Isso aqui é para, em caso de concurso de agentes, tá? Cada um aqui, né, vai se comunicar essas interrupções aí, tá? A ideia, senhores, da interrupção e da suspensão é o quê? Evitar uma impunidade maior, tá? É evitar, ou pelo menos alargar o prazo do Estado para ele executar, ou para ele exercer a sua pretensão punitiva e evitar ao máximo possível aqui a impunidade, tá? Mas obviamente, tá? Quando se tem uma prescrição, aquele crime vai ficar impune, tá? Então é isso mesmo que acontece. Fala, professor, a prescrição gera impunidade, sem dúvida alguma. Tá? Mas é aquilo, o ônus da ineficiência ou, né, da demora tem que recair sobre o Estado e não sobre o acusado. Tá? Então quem tem que responder é a sociedade, nós como Estado, pela demora, pela ineficiência, pela incompetência do Estado. Gente, tem ou não tem como descobrir em abstrato? Eu vou levar em conta a pena máxima em prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Eu vou levar em conta a pena em abstrato. Abstrato, a pena máxima em abstrato. Pena máxima em abstrato, ela vai ficar até onde, gente? Até o momento da sentença penal condenatória, até o momento do juiz fixar em concreto a pena. Dali em diante, eu tenho outras formas de prescrição. E aí vocês vão entender agora. Olha só. Não sei. Até a sentença. Senhores, do fato até a sentença, onde ela vai estabelecer aqui na dosimetria da pena um crime em concreto, a pena em concreto. Porque até aqui vai fazer sentido a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. A partir da sentença, senhores, concorda? Então olha só, a pena máxima em abstrato do crime de furto é quanto? 4 anos. Só faz sentido eu calcular a pena em abstrato até a sentença. A partir da sentença, digamos que o juiz tenha fixado 1 ano e 8 meses. A partir da sentença condenatória, eu vou levar em conta qual? A pena em concreto. Beleza? E a partir da publicação, né? Da publicação da pena em concreto. E aí, olha só que interessante. Eu vou submeter ao mesmo artigo 109. Vamos lá, senhores. Olha só. Vamos jogar para o mesmo aqui, ó, para o furto, tá? A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ou seja, até chegar à sentença, é de quantos anos? 8 anos, a gente já viu, né? Agora, publicou a sentença com a pena em concreto de 1 ano e 8 meses. Jogando lá no artigo 109, vai para quanto? Vai para 4 anos. Olha só. Aí agora,
prazo prescricional é de 4 anos. Olha só que interessante. Se eu for analisar da sentença para trás, levando em conta todos os prazos interruptivos, se eu tiver 4 anos, prescrição retroativa. Eu vou olhar para trás até o recebimento da denúncia. Tá? Da sentença até o recebimento da denúncia, eu vou analisar, tá? Se entre um fato e outro interruptivo, eu tenho mais de 4 anos. Se eu tiver prescrição retroativa, da sentença até o trânsito em julgado, se eu tiver mais de 1 ano e 8 meses entre um prazo interruptivo e outro, eu vou ter a prescrição superveniente. A diferença de 8 meses é a pena em concreto. Se eu analisar para trás, prescrição e tiver um prazo entre uma causa interruptiva e outra superior a 1 ano e 8 meses, eu vou ter o que se chama de prescrição retroativa, porque está retroagindo. E eu vou retroagir no máximo até onde? Recebimento da denúncia. Tá? Agora, se da sentença até o trânsito em julgado eu tenho recurso, eu tenho um monte de outras coisas que podem acontecer. Da sentença até o trânsito em julgado. Tá? Se entre uma causa de interrupção e outra eu tiver um prazo acima de 1 ano e 8 meses, eu vou ter prescrição superveniente ou intercorrente. A diferença é só essa. Mas sempre eu vou ter como parâmetro a pena em concreto. Depois da sentença condenatória, eu vou levar em conta não mais o quanto máximo da pena em abstrato, vou levar em conta a pena em concreto. Beleza? E aí, olha só que interessante. Vamos imaginar aqui que eu tenho, sabe o crime do cliente da Gillette? A pena dele. Qual era a pena, basicamente? Ia estar muito próximo do mínimo legal, até a menor, porque você pode 2/3, abaixar 2/3 da pena. Tá? A pena dele chegou a 5 meses. 5 meses. Olha só, digamos que nesse caso, o cara... Olha só, o juiz, do recebimento da denúncia, que foi um prazo interruptivo, tá? Se passaram aqui 2 anos e 15 dias. Qual é o prazo prescricional para 5 meses de pena? Mais ou menos 3 anos lá. Prazo prescricional inferior a 1 ano, 3 anos. Digamos que eu já tenho que, aí chega na sentença, tá? Vai chegar aqui, senhores, olha só, nesse momento, eu já sei da projeção da pena. Tem como a gente prever mais ou menos, pelas circunstâncias pessoais do acusado, pelas características do crime, tudo que, mais ou menos, qual vai ser a dosimetria? Tem, gente, é matemática. Então, eu sei mais ou menos aqui, fazendo uma projeção, que o cara vai pegar, sei lá, 6 meses de pena. Já se passaram 2 anos e 11 meses do último prazo interruptivo, quando recebeu a denúncia. Gente, aí o juiz ele chama para o MP apresentar alegações finais. Do MP, depois das alegações finais,
Tá? A gente ainda tem mais um outro prazo para a defesa apresentar alegações finais. E além disso, tá, o juiz ainda tem pelo menos mais uns 15 dias para proferir a sentença. Eu vou colocar aqui, tá, 20 dias. Vai dar tempo? Vai dar tempo de cumprir antes de prescrever? Não vai, porque o juiz ele precisa seguir os prazos ali. Então o que eu posso fazer? Uma projeção virtual e pedir para que o juiz declare a prescrição virtual. Por quê? Porque eu sei que pela pena em concreto vai ficar, né, vai ficar muito próximo ali do mínimo ou abaixo do mínimo. Então eu já meio que antecipo um juízo de futurologia. A gente já sabe que vai prescrever, que o juiz não vai sentenciar e não vai publicar a sentença antes de 3 anos. Então, se eu prevejo que vai ocorrer a prescrição retroativa, quando sair a pena em concreto, eu já peço para o juiz antecipar isso, excelência, pelos trâmites processuais, né, que ainda faltam, não tem, né, vai prescrever no meio. Aí eu já peço, essa prescrição se chama prescrição da pretensão punitiva virtual. Detalhe, não é aceito, tá? Não é aceito. Mas acontece bastante. A gente diz o STJ 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Ou seja, aqui, em outras palavras, está proibindo a prescrição virtual. Ou seja, eu vou fazer uma projeção de quanto é que o cara vai ter a pena em concreto para o juiz declarar antes isso. Então, o que acontece na prática, senhores? Tá? Não se aplica a prescrição virtual. Tá? Aí que se aplique a retroativa, mas a virtual não. Da pretensão executória. Olha o que diz o caput do artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado. Qual é o marco inicial da pretensão executória? A partir do trânsito em julgado. Quem é o juiz ou juízo competente para exercer essa pretensão executória? Juiz da execução penal, ok? Juiz das execuções. Tá? Bom, então, a pretensão depois de transitar em julgado, a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, ou seja, pena em concreto. Tá? Depois da sentença condenatória, gente, tudo dali depois vai ser da pena em concreto. A pena em abstrato é antes de chegar à sentença condenatória. Tá? Só tem cabimento antes, tá, da sentença penal condenatória. E nos prazos fixados no artigo 109. Tá bem? Então, transitou em julgado, começa ali a pretensão executória. E aí, atenção, tá? Porque prazos de interrupção. Começou a executar a pena 0. Tá? 0. O que vocês... Né? Facilitar a vida, para vocês entenderem. Aqui o crime foi de furto. Tá? É um exercício aqui. Tá? O crime foi de furto. O cara, à época dos fatos, ele tinha 20 anos.
Tá? E a data do fato foi 1º de fevereiro de 2019. O recebimento da denúncia, então, data do fato, 1º de fevereiro de 2019, tá? E o recebimento da denúncia se deu no dia 1º de março de 2021. Qual é o prazo prescricional aqui? Até a sentença. Veja se ocorreu alguma prescrição. Aqui ele foi condenado a uma pena, tá? Vamos imaginar aqui que dia hoje? 10. 4, né? Teve a publicação da condenação. Teve prescrição ou não teve? Teve? Que tipo de prescrição? Vamos fazer um ponto aqui. Senhores, a pena em abstrato, quanto? 4 anos. 4 anos. Na nossa tabelinha, qual é o prazo prescricional? 3. Não. Se a pena máxima em abstrato, aqui eu quero a pena máxima em abstrato. 8 anos. Quantos anos ele tinha na época do fato? 20 anos, não é? O que acontece nos termos do artigo 115? Metade. Então, qual é o prazo prescricional em abstrato? 4 anos. Então, tá? Aqui é 8 anos, tá? E aqui 8 dividido por 2, ou seja, 4 anos. Beleza? Tem prescrição em abstrato? Tem prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Se a data do fato foi em 2019, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, que é o primeiro marco interruptivo, eu tenho mais de 4 anos? Não, então não tem a prescrição em abstrato aqui. Do recebimento da denúncia até a publicação, eu tenho prescrição em abstrato? 21 a 24. Eu tenho mais de 4 anos? Não, então eu não tenho prescrição em abstrato. Agora, o sujeito ele foi condenado. E aí vamos imaginar que a condenação aqui ele pegou 1 ano e 8 meses. Eu tenho prescrição retroativa. Vamos lá. Quando que eu tenho prescrição retroativa? Da data do fato até o recebimento da denúncia, eu tenho mais de 3 anos. E aí qual seria, gente? Aplicando pela data em concreto, prescrição de 3 anos ou não? 4, né? 4 anos. Hã? 4 anos. Mas aí, a época do fato, ele tinha quantos anos? 20, né? Reduz a metade, vai para quanto? 2 anos. Entendeu? Eu sei 15. Tá? Sempre vou levar em conta o artigo 115. Então, reduz a metade. Tá? Na verdade, por quê? Porque foi pela pena em concreto. Ela passa, nos termos do artigo 109 agora, a 104 anos, o prazo prescricional. Mas, aplicando o 115, reduz a metade. Então, vai para 2 anos. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, eu tenho mais de 2 anos? Tem. Então, eu tenho a prescrição retroativa. Digamos que tenha sido aqui em 2020. Aqui em 2021. E o trânsito em julgado se deu
Dia 1 de 25. A gente nem chegou lá, mas é para dar certo. Senhores, a pena em concreto, 1 ano e 8 meses. Jogando com o artigo 109, qual é o prazo prescricional? 1 ano e 8 meses, 4 anos. Bom, a época do fato ele tinha 20 anos. 4 anos dividido por 2 anos. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, eu tenho mais de 2 anos? Não, então eu não tenho prescrição. Eu não tenho prescrição nem em abstrato e nem retroativo aqui. Mas do recebimento da denúncia até a publicação da condenação dele, eu tenho mais de 2 anos? 2020, 2021. Tenho mais de 2 anos? Não, 1 ano. 1 ano e 3 meses, né? Agora, da data da publicação da condenação até o trânsito em julgado, eu tenho mais de 3 anos? Ou 2? 2 anos. 4. 4 dividido por 2 anos. Eu tenho mais de 2 anos? Tem. Que tipo de prescrição eu tenho aqui? Superveniente ou intercorrente. Pegar?